Boa noite, pessoal. Mais uma edição de Conversas com Binder. Hoje vamos falar com o meu amigo Luffy Stefan e, na verdade, nós vamos falar sobre os filmes clássicos jovens dos anos 80 nacional. Foi um pedido da galera, a moçada pediu e a gente vai atender esse pedido porque é um assunto muito legal. Dentre os filmes nós temos aí Bete Balanço, temos também Menino do Rio. E era legal porque naqueles filmes aquela galera toda jovem participava, a banda Metrô, quem lembra da banda Metrô, participava dos filmes também. Tinha aquela galera, o Léo Jaime estava em todas também. Inclusive depois teve Rock Estrela, um filme também que ele foi um dos protagonistas, junto com o Diogo Vilela, também era outro, que também figurinha carimbada. Mas vamos receber o nosso amigo Luffy, tá chegando aí. Menino do Rio é o Nelson. Que Nelson? Ah, o Nelson do EV Sobral? Olá, Tudo bem? tudo bem? Boa noite. Tá meio E travado. aí? Tá então. Agora voltou. Então, Aí, agora foi. Tudo tranquilo? bem? Como E é que estão aí? as... Tudo certo? Preparado? Tudo certo. Preparadíssimo. E- Gente, quem Então, é o menino do Rio? O Luiz está dizendo que o menino do Rio é o Nelson. Que Nelson? não sei o que que é o Nelson, não sei. Ah, o Nelson, é o Nelson? É o Nelson do EV Sobral? Então é o seguinte, explicar, o Menino do Rio, a gente conheceu ele lá em São Paulo. Você se lembra do programa do EV Sobral, que tinha o Guerra é Guerra? Na Ah, nossa, muito CNT, lembra? tempo. Na Gazeta? Então, eu e o Luiz aqui, a gente fundou um fã-clube do EV Sobral, aqui na época. E daí o cara levou a sério a história, era uma brincadeira, ele levou a sério e convidou pra gente ir lá conhecer o estúdio e tal. E existia um cara, um outro menino que era do Rio de Janeiro, que era fã do EV Sobral e tinha um fã-clube de verdade. E esse cara era o Nelson. E eu, segundo o Luiz, o menino do Rio era do fã-clube de Janeiro. É isso aí. Ah, então o menino do Rio, que sempre aparece nas nossas lives, é uma pessoa chamada Nelson, então. Nelson, exatamente, o Nelson. A gente conheceu ele lá na TV Gazeta, lá em São Paulo. É, Aí em o São menino do Paulo, Rio. aliás. O Menino do Rio tem que aparecer hoje, porque hoje a gente vai falar de vários filmes, entre eles o filme Menino do Rio, justamente. É Então, legal. ele teria que estar aqui, cadê ele, né? Pois é, daqui a pouco ele aparece aí. Se não vai ver agora, vai ver depois. Mas ele andou comentando algumas coisas essa semana ali. Nossa, sugeriu algumas coisas. Eu não sabia que era o Nelson, cara. Obrigado aí, Luiz. Ele virou ator. Segundo o Luiz, ele virou ator. Ele virou ator. Ator, é verdade. Segundo, ele vê Bem, Sobral, né? Também, ele não sabe. mas enfim. E hoje a ideia é a gente falar dos filmes brasileiros dos jovens dos anos 80, né? Já que nas duas Sim. últimas lives que a gente fez, falamos de filmes americanos, filmes jovens americanos dos anos 80. Então hoje vamos trazer isso para o Brasil, né? O que que o Brasil fez nessa safra, digamos, nesse filão, né? Filmes juvenis, filmes sobre personagens adolescentes ou pós-adolescentes, né? Começo da vida adulta, né? E, e aí é essa a ideia, né? O pessoal tá chegando aí, entrando, O tio Hugo, e meu aqui pai aqui, o João José Binder é meu pai, o tio Hugo sempre presente aqui. tio Hugo sempre presente, cinéfilo de carteirinha. E, e é isso. Então começa você, Ângelo. Qual o filme que te marcou assim da década de 80 brasileiro e tem a ver com esse tema da juventude? Então, Luffy, uma coisa que me chamou a atenção, até fiquei pensando bastante essa semana sobre o tema, e para mim, Bete Balanço, né? Foi o que marcou Ah, mesmo. Por quê? Eu vou explicar por quê logo de cara. Porque, como eu te falei até num comentário lá, eu confundia o Cazuza com o Lauro Corona, que era ah, pequeno, assim. Então, para mim, assim, eu não sabia qual era um qual era o outro. E eu acho que a confusão veio daí, do filme. Porque os dois estavam no filme, né? E não sei porque, assim, eu confundi os dois. E daí que ele foi até eu ficar um pouco mais velho e descobrir que os dois não eram a mesma pessoa, enfim. Mas mas você aconteceu sabe, isso. entendi. Mas você sabe que tinha, muita gente confundia eles na época,
Tanto que daí também veio um boato de que eles eram primos, uma coisa que não é real, né? O Cazuza e Lauro Corona nunca tiveram nenhum parentesco. Mas tinha gente que achava que eles eram primos, né? Ou porque acharam que eles eram parecidos, que eles eram parecidos realmente, né? Eles tinham alguns traços semelhantes, né? Meio parecidinhos. E como era a mesma época, né? Mas na verdade É, nunca teve nada não a é, ver, né? inclusive até a mãe dele, do Cazuza, comenta no livro, que ela escreveu a biografia do Cazuza lá, ela comenta que eles não eram primos e tal, e tinha essa história e tal. E outra coisa que é legal falar, que acontece, acho que é por isso que também confundia os dois, porque o Lauro Corona também teve uma carreira musical naquela época, né? Ele também lançou algumas músicas, então acho que isso meio que É. Ele marcou por esboçou, isso. ele esboçou uma carreira musical. Claro que não, ele não foi um músico, né? Como compositor, cantor de sucesso como Cazuza, é diferente, né? Mas ele chegou a gravar compactos, né? O Lauro Corona gravou 2 compactos de vinil com 2 faixas, né? Uma faixa de cada. Então ele gravou 4 faixas, né? Esses compactos que vinha com uma faixa de cada lado, né? Quem está acompanhando aqui hoje e é mais velho vai lembrar também dos compactos de vinil que marcaram época. E, aliás, uma pena, eu esqueci de pegar. Os meus vinis estão guardados no armário. Tem que Eu ter, tenho esses compactos do Lauro Corona. Eu devia ter pego para mostrar aqui, mas tudo bem. tem que, ó, tem que achar isso, Depois tem eu que mostro. mostrar. Não, É, eu achei em sebos esses compactos. Um chama, como é que é? Lauro Corona. Não lembro agora. Não Vivo Sem Meu Rock. E o outro é O Céu por um Beijo, eu acho. Enfim, foram 4 músicas que ele gravou. Num compacto vem duas, no outro vem duas, né? Acho que nos anos de 82 e 84 foram lançados esses compactos do Lauro. Então, sim, ele teve uma carreira musical meio paralela à carreira de ator, mas o forte dele foi a carreira de ator mesmo. Já o Cazuza é exatamente o contrário, né? O Cazuza era um músico, cantor, compositor, que fez algumas coisas como ator também bissexto, assim, né? Pouca coisa, mas fez algumas. E no fez. Bete Balanço não se encontram, por isso essa confusão do Cazuza com o Lauro, né? Ei, e você, qual o filme que te marcou aí dessa época, filme nacional Ah, aí, jovem? vários, vários, vários. Eu estava lembrando aqui, fazendo uma listinha para a gente falar. Claro que hoje não tem tantos filmes como na semana passada. Na semana passada a gente fez uma lista de 100 filmes, né? Quem estava aqui com a gente lembra. E agora essa lista está lá no YouTube, na descrição do vídeo, né, da live. Então a gente conseguiu listar cerca de 100 filmes americanos sobre os jovens dos anos 80, né? Feitos nos anos 80. E no Brasil não tem tantos, né? Claro, o filão não foi tão forte assim, né? Então, eu selecionei mais ou menos uns 20 filmes que eu acho que tem a ver. Já estão perguntando de Bete Balança. Justamente Bete a gente está Balanço. começando falando de Bete Não, Balança. começamos No meu agora. os que me marcaram foram Bete Balanço, principalmente, Menino do Rio e a continuação desse filme, que é Garota Dourada. E o que mais que me marcou muito foi Feliz Ano Velho, né? Um filme com a Malu Mader e o Sim, Marcos Breda, que já é do final da do, década. do livro, né, do Marcelo Rubens Paiva. É, né? Isso, baseado no livro do Marcelo Rubens Paiva. Então, mas depois disso, esses filmes, eu digo que me marcaram mais ou menos na própria década, porque eu vi na televisão alguma coisa. Mas a partir dos anos 90, quando eu comecei a procurar esses filmes, aí, às vezes achava em vídeo, em locadoras, alugava em VHS, ou via na televisão, né? A Globo passava às vezes alguns, a Manchete passava muito, a Band Passar. também, os canais passavam, e até o SBT passava alguns filmes brasileiros na época. Então dava pra ver. Então nos anos 90 eu meio que vi todos esses filmes que na época, nos anos 80, eu não via porque eram filmes que, primeiro, eu era muito pequeno para ir ao cinema, ou a censura era 18 anos, então não tinha acesso aos filmes, né? Sabia da existência, mas não via, né? Não dava pra ver. Então, depois, nos anos 90, eu comecei a conhecer esses filmes e de lá para cá eu já revi todos várias vezes. Então hoje eu me sinto muito íntimo desses filmes, embora eu não tenha tido a idade para vê-los na fase original mesmo, né? Mas o Bete Pois Balança é o mais é, marcante. aqui daí ó, até o tio Hugo tá falando aqui que o que marcou pra ele, o Lauro Corona, foi apresentar, acho que ele falou Multishow, mas é o video show, né? Ele chegou a apresentar o video show, o Lauro Corona, né? Exatamente. Eu acho que ele quis dizer vídeo show, que Multishow não existia, né? O Lauro morreu em 89. O Multishow começa a existir em 94, 95, né? Então, o Lauro não É pegou. isso. Era vídeo show mesmo. Ele apresentou muitos programas, o Lauro. Apresentou vídeo show, apresentou o Globo de Ouro, também uma época.
E o Cometa Loucura, um programa também bem jovem da Globo, com a Carla Camurati. Era o Lauro Corrêa Nossa, e a Carla esse eu não lembro. Camurati. Tem alguns pedaços no YouTube. Quem se interessar, coloca Cometa Loucura, Globo, anos 80. E vai ver que tem Laurona com a Carla Camurati. É um programa completamente bizarro, assim, meio futurista, meio alienígena, com os dois apresentando. Era um programa dedicado ao público jovem, né? Opa, você tá aí? Você tá aí, Tô né? Você aqui, tinha tô travado aqui. para mim. Tô aqui, agora tá Tá beleza. tudo Agora bem. voltou. Também tava Então, travado aqui. beleza. Mas pode ir falando. E que mais? O tio Hugo foi o tio Hugo que falou dos filmes dos Trapalhões? Na verdade, os Trapalhões, não sei se encaixaria aqui, porque os Trapalhões, na verdade, eram filmes infantis, mais infantis, né? Infanto-juvenis. Talvez para um público de até 15, 16 anos, vamos dizer assim. Mas lá a Escola Atrapalhada foi bem marcante também. Foi anos 90 Aí já, né, sim. também. Não, Mas Escola foi anos Atrapalhada 90. é de 1990 mesmo, ele estreou em 90. Então, aí sim, o Escola Atrapalhada foi uma tentativa dos Trapalhões, da equipe dos Trapalhões, de fazer um filme realmente para o público adolescente. Então, por isso que os Trapalhões nesse filme, eles fazem só uma participação, né? Eles não são os protagonistas. Eles são, digamos, uns coadjuvantes de luxo. Né? O protagonismo vai para Angélica e o Supla, né? Que são os dois protagonistas. E mais a galera jovem, o grupo Dominó, não, Dominó não, o grupo Polegar participa, e outras pessoas mais, atores jovens, Selton Mello está no filme, jovenzíssimo, Maria Mariana, enfim, vários atores jovens daquela época que estavam despontando, aparecem no filme. Mas o Escola Atrapalhada... oi Albino, boa noite. O Albino também é nosso fiel É. acompanhante. Boa noite, Albino. E o Léo tá lembrando já dos filmes do Lael Rodrigues, que daí entra Bete Balanço, Rádio Pirata, Rock Estrela também, né? Acho que é Sim, dele. é uma trilogia, exatamente, do Lael Rodrigues. Mas antes da gente falar do Lael, deixa eu só concluir o negócio dos Tá, vai Trapalhões. lá. Vai Então, o lá. Escola Atrapalhada foi o único filme dos Trapalhões, assim, mais para o público jovem. Foi lançado em 90, mas ele tem bem uma cara ainda de comédia juvenil dos 80. Então, a gente pode considerar, assim, que ele valeria ser falado. Inclusive, tem uma galera do canal do YouTube Raridades X, que comentou na nossa live, na live dos anos 80, a parte 2, comentou dizendo que a gente falou do Super Xuxa, mas acabou. Ele comentou que devia ter falado também de uma escola atrapalhada. E aí eu disse, a gente vai falar na live de hoje, que é essa que a gente está agora. De fato, uma escola atrapalhada entra nesse filão. O próprio Super Xuxa contra o Baixo Astral, que a gente falou na outra vez, e o grande filme da Xuxa, Lua de Cristal, que é de 90 também, que já é um filme mais jovem também, né? Lua de Cristal é um filme da Xuxa um pouco mais adolescente do que o Super Xuxa, né? O Super Xuxa era mais infantiloide. O Lua de Cristal, não, ele já tem uma coisa mais adolescente, né? Uma coisa meio jovem, né? A Xuxa fazendo par romântico. Olha os pares românticos da época, né? No filme dos Trapalhões, era Supla com Angélica. No Lua de Cristal, Xuxa com Sérgio Malandro. Malandro, né? Isso. Esse que tinha a música do Ovo, do Sérgio Malandro com o Faustão? É nesse aí? O Não, Ovo, não, o esse rap, daí, não? esse Esse não. é... Não, Esse não era, daí né? é o Inspetor Faustão e o Malandro, é uma outra Isso, coisa. verdade, é outra coisa, é verdade. Mas ela fazia. O príncipe dela era o Sérgio Malandro, realmente, verdade. No Lua de Cristal, Lá de exatamente. Cristal, é. Lua de Cristal está fazendo 30 anos, exatamente, assim como Uma Escola Atrapalhada, né? Na verdade, tanto Lua de Cristal como Uma Escola Atrapalhada foram lançados em 90. O Super Xuxa foi um pouco antes, em 88, e o Inspetor Faustão, acho que é de 91, 92, é um pouco depois ainda. Já é comecinho dos 90, né? Mas tem lá. Mas enfim, né? Essas coisas são engraçadas de lembrar esses filmes, né? É, Qual era aquele da Casa de Verão? Esse daí é Sonho de Verão, né? Também é da turma da Xuxa. Só que a Xuxa não aparece, acho que é só as Paquitas e os Paquitos que fazem. Acho que é de pra, 91. É. Também pra poderia você ver. entrar. Pra você ver que qualquer coisa valia, né? Assim, não tinha muito, né? Assim, eu fazendo, aproveitava a onda. Era uma onda e aproveitando. Era, era um filão, exatamente. Era um filão mercadológico, né? A gente chegou a falar isso no primeira live que a gente fez, que mesmo nos Estados Unidos, os filmes jovens dos anos 80 proliferaram porque estava dando dinheiro, lógico, era um filão. Os adolescentes estão indo ao cinema, vamos fazer mais filmes sobre eles. E no Brasil houve essa tentativa um pouco cabocla, vamos dizer assim, de fazer filmes jovens. E aí, então, surgiram esses filmes que acabaram marcando época, que hoje são engraçados de ver. Para quem assiste o canal Viva,
né? O Canal Viva está reprisando filmes dos Trapalhões todo sábado, de sábado para domingo, a partir das 2 da manhã. Passam dois filmes seguidos, diferentes, né? E Uma Escola Atrapalhada já passaram, nessa quarentena eu já vi umas 3 vezes, toda hora reprisa, e é sempre no sábado. Então eu digamos que eu tô meio cansado de ver Uma Escola Atrapalhada, mas é um filme divertido. Não, eu assisto também. Eu vi várias vezes aqui em casa, até tem briga às vezes, porque você tá vendo muito Trapalhões, muito filme, mas tem alguns que eu não aguento assistir daquela época, né, deles, assim, mas a Escola Atrapalhada eu consigo ver. Que tem vários jovens ali, tem a Tem, moçada, tem. É né, da engraçado, época e acaba tal. sendo, é um filme tão ingênuo, né? Acaba sendo engraçado, você vê, hoje é ingênuo, é inocente o filme, né? Na verdade. A Angélica com o Supla, é tão absurdo aquilo que, né? Acaba sendo divertido. O Luiz perguntou se o Dominó fez algum filme. Sim, o Dominó fez, acho que 2 filmes com os Trapalhões, exatamente antes do Escola Atrapalhada, que são, acho que, O Casamento dos No Trapalhões casamento eles estão. e um outro deles também, dos Trapalhões, que agora eu não vou lembrar o nome, Eu mas não que lembro o teve. nome que tem aquela música do Dominó, as palavras, sabe? Que ele tá o Afonso Nossa. tá com a Angélica, sabe, né? Nesse filme. Ele é o par Ah, isso eu romântico da já não Angélica. sei. Isso eu já não sei. Mas eu não sei qual que é esse aí, mas ele tá. Porque antes o Neil era o principal do grupo, né? Aí o Neil saiu. O Neil, inclusive, ele é pastor da igreja quadrangular. Não, da igreja batista aqui de Curitiba, o Neil. Oh, Sabia meu dessa? Deus. Eu É, não sabia dessa. e o Neil, ele é advogado, ele é pastor da igreja batista aqui em Curitiba. Eu não sabia. O É, Luiz está falando de Fantasmas Trapalhões, exato. Os Fantasmas Trapalhões eu acho que é esse com o Dominó. dominó. Não, então são dois. É os Fantasmas Trapalhões, o Casamento dos Trapalhões. Pode ser, não sei. Eu sei que numa escola atrapalhada, um deles do Dominó faz uma participação especial. Acho que é o Neil mesmo, que aparece como um ex-namorado da Angélica de uma outra escola, Isso, né? exatamente, aparece nos créditos só Neil. Os É, heróis Trapalhões. O tio Hugo lembrou. Então é os Heróis Trapalhões e o Casamento dos Trapalhões. E aí no Escola Atrapalhada só tem um Dominó que aparece, porque aí é a vez do Polegar aparecer. E o Gugu Liberato tá no filme também, Escola Atrapalhada, tá, né? Fazendo um papel ridículo, mas ele tá lá. ridículo, tá lá. E tá super ridículo. Ele que faleceu recentemente, né? Filmes com os Menudos, bom, aí, Léo, se os Trapalhões tivessem feito um filme com os Menudos, aí ia ser uma pérola pra gente ver hoje. Ia ser hilário, né? Já pensou? Que fantástico. Infelizmente não aconteceu. Mas, enfim, falando do Lael Rodrigues, que alguém comentou do Lael, não lembro agora quem foi, acho que foi o Léo mesmo, né? Foi o Léo. O Lael Rodrigues, para quem não conhece, era um diretor carioca, um cineasta carioca, que morreu jovem também, morreu em 89. E antes de morrer, ele dirigiu 3 longas que eu chamo de uma trilogia carioca, né? Que é o Bete Balanço de 84, Rock Estrela de 86 e Rádio Pirata de 87. Esses 3 filmes são muito parecidos entre si. Cada um deles é estrelado por um casal de atores jovens da Globo, né? Cada um é um casal diferente. No primeiro, Bete Balanço é Débora Bloch com Lauro Corona. No Rock Estrela é Malu Mader com Diogo Vilela. E no Rádio Pirata, Jaime Periar com Lídia Bronde. Olha as duplas. E em cada um deles você vai ter participações verdadeiras de astros do rock nacional. Então no primeiro tem o Cazuza, com o Barão Vermelho, na época ainda com o Barão Vermelho. No segundo é o Léo Jaime, que você já lembrou hoje, né, Ângelo, no começo da live. E no último é a Marina Lima, que aparece no Rádio Pirata. O Léo tá dizendo que o preferido é o Rádio Pirata. O Rádio Pirata, a Malu Mader é no Rock Estrela, Albino, Rock Estrela, no segundo filme. E tem outras participações especiais. No Rock Estrela tem a Vera Mossa, que na época era uma estrela do vôlei. Tem E tem o André e Beltrão. era bonita, né? Era bonita, chamava, né? Ela casou com o Exato. Bernardinho, né? Sim, sim, ela é mãe do jogador lá do. Como é que é? O Bruno, o levantador da Ah, seleção, a Vera Mossa. exato. Agora é a mãe Agora dele, é a Fernanda exato. Venturini. Vera Agora é a Mossa. Fernanda. É isso. E no primeiro filme tem o Diogo Vilela, também aparece a Maria Zilda. Eram elencos bem interessantes. No Rádio Pirata, de elenco mesmo, forte a Lídia. Tem a Maria Zilda também no Rádio Pirata. Tem o José de Abreu, vários atores. Mas o forte dessa trilogia do Lael Rodrigues. Não, a Cláudia Magno não aparece nesses filmes. Ela aparece no Menino do Rio e Garota Dourada, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas a trilogia do Léo Rodrigues é isso. Eram filmes jovens, com essa trilha do rock nacional que estava explodindo na época, e com essas cores da New Wave brasileira, né? Então é aquelas cores cítricas, né?
tudo muito vermelho, laranja, abóbora, verde-limão, né? Aquela coisa quadriculada, né? Então eram filmes bem interessantes que foram feitos nessa época. O Léo Rodrigues deixou uma marca muito interessante. Pena que ele morreu jovem, né? Podia ter feito muito mais coisas depois, deixou essa trilogia que é bem marcante. E me diga uma coisa só, antes de você continuar, eu li em algum lugar que parece que a Paula Toller foi convidada para ser a Beth Balança, é verdade isso? Ah, acho que não, porque ela não tinha nem idade para isso. Na época do Bete Balança, a Paula Toller tinha 13 anos, 14, não, 13 não, uns 15. Acho que não, acho que isso aí é boato. Pelo menos eu quero crer Paula que a Toller, Paula mas Lavigne a não Paula foi Toller, convidada. não, Paula Toller, Paula Ah, Toller, Paula Kid de Toller. Abelha, Você Paula Toller. você falou Paula Lavigne ou eu que Não, entendi Paula Lavigne? acho que deu uma enroscada ali. É Paula Toller, Ah, a do Kid de Abelha, ela foi Paula, convidada? Paula Toller pode ser. Agora, Paula É, Lavigne não, né, gente? disse Pelo que amor de Deus. ela não quis fazer o papel, pelo que eu li, mas... É, porque a Paula Toller, na época do Bet Balança, ela já era cantora, né? Então era natural convidá-la. Mas eu acho que ela recusou porque ela disse que ela não era atriz, que ela era uma cantora, mas não sabia atuar. Então acabaram entregando o papel para Deborah Bloch, que é o contrário, né? Uma atriz que então no filme ela canta, mas a Deborah Bloch sai muito bem no filme cantando, né? Eu acho que é bem legal a participação da Débora, é um trabalho bem legal dela, um trabalho jovem da Deborah Bloch, né? Ela que hoje é uma atriz veterana, né? E na época ela estava começando no cinema nacional, a Beth Balance, a Deborah Bloch, né? Inclusive a música tema foi feita pro filme, não foi? Bete Foi, a música Balanço. composta por Cazuza e Frejá, foi feita para o filme, exatamente, e não o contrário, né? O filme aproveitou, a música foi feita para o filme. Gente, eu tô meio resfriado, tá? Não reparem, vou ter que assar o nariz agora. Mas enfim, continuando, o que mais? Cláudia Magno, Menino do Rio, o Léo falou, né? O Menino do Rio já é uma outra, não é uma trilogia carioca, é um duo carioca, né? Que é Menino do Rio, de 82, 81, 82, e a continuação, que é Garota Dourada, de 83 e 84. Esses filmes têm a particularidade de terem sido dirigidos pelo Antônio Calmon, um cineasta dos anos 70, bem veterano. Nos anos 80 ele dirigiu esses dois filmes, e na sequência ele foi para a televisão, escreveu o seriado Armação Ilimitada, e depois escreveu novelas como Top Model, Vamp e muitas outras, né? Então, Menino do Rio e Garota Dourada são filmes que têm muito a ver com a Armação Limitada. Na verdade, esse universo do surf, dos jovens cariocas também, com rock, não sei o quê, vai para a televisão através do Antônio Calmon e vira o seriado Armação Limitada, que ainda por cima tem o André de Biasi como um dos protagonistas, que ele também era protagonista dos filmes, né? No Menino do Rio e Garota Dourada, ele interpreta o surfista Valente, que é um surfista romântico, que no primeiro filme ele se apaixona pelo personagem da Cláudia Magno, que é exatamente o que Sim. perguntaram aqui para Cláudia Magno. No segundo filme, eles se separam e ele se apaixona pela Bianca Byington, que era outra atriz jovem que estava surgindo ali naquele momento. E na série Armação Limitada, ele muda de personagem, vira o Lula, né, o famoso Lula, que Mas faz também parceria surfista. com Mas também também é um surfista. surfista. Surfista que faz parceria com o Juba, do Cadu Moliterno. Só que nos filmes do André de Biasi, ele era só um surfista. Na série, eles não são só surfistas, né? Eles voam de asa delta, Fazem tudo. Eles fazem tudo. fazem tudo. Eles são Não, esportistas até radicais. isso é uma live, vale uma live. A armação limitada vale uma Vale live. uma live. Pelo andar da carruagem, acho que a nossa próxima live vai ser só sobre a armação A armação limitada. limitada, vale uma live, que revolucionou muito, assim, né? E o formato Foi. deles era muito divertido. Era muito bom. E Menino do Rio e Garota Dourada são filmes clássicos. Também tem participações de astros do rock, quer dizer, Menino do Rio acho que não tem participação de ninguém, mas no Garota Dourada tem a Marina Lima também. A Marina aparece como uma mulher meio motoqueira, né? E tal. E tem outras pessoas que aparecem, né? André Beltrão aparece no Garota Dourada, fazendo uma personagem meio nerd, que se envolve com o Sérgio Malandro. Sérgio Malandro de novo aí. Sérgio Malandro, no primeiro filme, no Menino do Rio, ele interpreta o melhor amigo do André de Biasi. E no segundo, ele é esse mesmo personagem que se apaixona pela André Beltrão. Então temos isso. Quando eu O tava que no mais, gente? SBT, Alguém ele quer era comentar sobre Menino do ele Rio era e Garota Dourada? Não, Tem gente que não não, gosta desses filmes. Evandro Oi. Mesquita fez algum filme, fez, né? Evandro Mesquita tá, né? Sim, no Menino do Rio, o Evandro Mesquita ele e a Cissa Guimarães fazem um casal de amigos do André de Biasi no primeiro filme. Mas depois o Evandro Mesquita, eu acho que ele não aparece nesses outros filmes, apesar que tem muito a ver com ele, né, com a Blitz, né, que é a banda dele. Uhum. Mas eu acho que de filme mesmo ele fez dessa safra, acho que o Evandro Mesquita só fez o Menino do Rio mesmo.
Uma coisa que eu queria falar, antes de você puxar aí, que me chama a atenção, que esse pessoal todo aí, Lobão, Marina, Léo Jaime, só para contextualizar, né? Eles estavam sempre meio junto, que a galera andava meio junto lá, né? Era um grupinho meio fechado, assim, eles, né? Assim, esse pessoal lá. Exatamente. Era esse pessoal do rock nacional do eixo Rio-São Paulo era muito forte nessa época. Ainda a gente não tinha, nessa primeira metade dos anos 80 a gente não tinha ainda o rock de Brasília, por exemplo, com Legião Urbana, essas bandas que vão surgir mais a partir de 85, 86, né, que vão explodir. Também não tinha ainda o RPM, porque o RPM explode em 85. Então, essa primeira metade da década ainda era essa galera aí. Evandro Mesquita, Blitz, Lobão já existia, Cazuza com Barão Vermelho, Marina Lima já tinha. As bandas eram essas. Aliás, eu lembrei que o Lobão também aparece no Bete Balanço. Ele aparece Sim. cantando a música Me Chama. Daí uma parte que a Bete Balanço entra no estúdio e aí eles falam: Ei, o que você tá fazendo aqui? Ela, não, eu sou prima do Lobão, ela fala, né? Enfim, é uma parte muito engraçada. A banda Metrô tá em Rock Estrela, né? A banda A banda Metrô Metrô aparece no Rock Rock Estrela, Estrela. tanto que... Oi? É, Rock Estrela, né? Que a banda Metrô É o Rock aparece. Estrela. Que ela, a Virginie canta a música Johnny Love em parceria com o Léo Jaime no filme, né? Então eles fazem esse dueto. Mas Rock Estrela tem a banda Metrô. No fim, todos esses filmes sempre tem uma participaçãozinha de algum astro do rock que estava brotando ali, né? Que mais? O O Tim Traje a Lupe falou Rigor. a trilogia do Rio, no caso do Léo Jaime. O Luiz está perguntando o filme com o Guilherme Fontes tocando sax. Bom, aí a gente poderia falar de uma trilogia do Guilherme Fontes, que primeiro ele faz o Chateau? filme A Não. Cor do Seu Destino. Oi? Chateau? Não, Chateau? brincadeira. Não, tô O brincando. futuro Chateau, o É. diretor do Chateau. O Guilherme Fontes, em 86, ele fez um filme chamado A Cor do Seu Destino, que ele faz um triângulo amoroso com André Beltrão e Julia Lemertz. E que ele é um adolescente, é um filme que tem a ver com a ditadura militar. Ele faz um garoto que volta para o Brasil porque ele ficou exilado durante os anos 70 porque os pais eram guerrilheiros e tal. Mas é um filme bem jovem, que tem a participação, se eu não me engano, da banda Biquíni Cavadão. Uma outra banda importante Sim. do período. Então Tem o sim, Guilherme tem. Fontes Eles faz. cantam tédio no filme. Então é isso Eles mesmo, cantam a é música isso mesmo. Tédio. É ali que saiu o clipe da música Tédio desse filme aí. É desse É filme. isso aí. Então é isso. Então o Guilherme Fontes em 86 fez esse filme, A Cor do Seu Destino. Em 87 ele fez esse que o Luiz falou que ele toca sax, que chama Um Trem para as Estrelas, que tem o Cazuza. O Cazuza aparece nesse filme também como ator. E ele é um garoto que quer tocar sax, quer vencer como saxofonista, tal, tal, tal. É um filme do Cacá Diegues, de 87. E no ano seguinte, ele faz Dedé Mamata, em 88, que também tem a ver com a ditadura. É um filme que se passa nos anos 70, na ditadura. Então aí ele é um jovem em plena ditadura. E aí ele tem um triângulo amoroso com a Yara Janra e a Malu Mader, em Dedé Mamata. Isso. Eu lembro. Então podemos Eu dizer vi, que o Guilherme Fontes estrelou essa trilogia jovem aí dos anos 80. eu vi na Band. Esse filme eu vi na Band. Esse filme aí, Ah, Dedé Mamá. o Mas Breno tá falando que gostava da Princesa Xuxa, mas aí são filmes infantis. A gente hoje não vai dar muita bola para esses filmes, não. Vamos ficar nos filmes jovens. Mas, É, Luffy sabe tudo, sabe tudo. A Márcia tá Não, falando não aqui. tem nada. Quem falou isso? Eu não tô nessa parte, gente. Eu tô aqui com alguém falando da Patrícia Travassos. Não, a Patrícia Travassos, o Albino perguntou se ela roteirizou os filmes. Eu acho que não. Eu acho que a Patrícia Travassos, ela ajudava o Evandro nas músicas da Blitz, porque ela era a mulher do Evandro na época. Mas os Ah, filmes eu não eu acho que sabia ela não disso. Eu não participa. sabia disso. Ela é mulher do Evandro, não sabia Ela foi dessa. casada com. Na época da Blitz, o Evandro Mesquita era namorado, enfim, casado, sei lá, com a Patrícia Travassos. Mas ela, nos roteiros dos filmes, acho que ela não participou. O Luiz lembrou das Sete Vampiras. É verdade, as Sete Vampiras também entra nessa lista, com Léo Jaime e um Tem grande a elenco. música, né? Tem até a música As Sete Vampiras lá, né? Isso, a Não, música não. dele, né? É a É música dele. maravilhoso. Tem o André Beltrão nesse filme, tem a Lucélia Santos, Pedro Cardoso, tem uma galera legal. As Sete Vampiras também é um filme jovem interessante dos anos 80. Luffy, você é intelectual? Alguém está perguntando. Não sei. Eu, olha só, uma coisa que fiquei pensando, o Rádio Pirata era por causa do RPM, o nome do filme?
Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tanto que nem tem música do RPM no filme. Na verdade, Rádio Pirata tem esse título porque é uma. Eles montam realmente uma rádio pirata para falar mal do governo e de umas negociatas. Aliás, o filme é bem atual, Rádio Pirata. Se a gente assistir agora, Pois é é, praticamente tá, atual. tá. É. Mas o personagem do Jaime Periar, ele trabalha numa empresa e descobre um grande esquema de corrupção com assassinatos, uma coisa super brutal. E aí ele quer denunciar esse esquema. Então ele com a namorada, que é a Lídia Bronde, eles montam uma rádio pirata para denunciar os crimes, né? É um filme bem político, Rádio Pirata, embora tenha esse teor jovem, né? Então é por isso que chama Rádio Pirata, não tem nada a ver com a RPM. A música tema de Rádio Pirata é a música Brasil, com Cazuza cantando, a música dele cantando. Isso um ano antes da novela Vale Tudo, É que tudo que foi quando a música 88 com a Gal Brasil com Costa. a Gal, aí virou a abertura da novela. Então, na Sim. verdade, pouca gente sabe disso, mas quando a novela Vale Tudo estreou, a música Brasil já tinha sido cantada pelo próprio Cazuza um ano antes no filme Rádio Pirata, que é o tema do filme. É o que a Márcia tá dizendo aqui, Paralamas do Sucesso teve um clipe com a Cláudia Magno, sim, o clipe da música Meu Erro, né? Que eles estão andando de Ah, é moto, né? verdade, é verdade. Eu não lembrava disso, que eles tinham feito esse clipe com a Cláudia Magno. Gente, eu adorava a Cláudia Magno, adorava a atriz. Então, é legal falar que a Cláudia Magno era vizinha do Domínio, Lobão, Marina Lima, tudo junto, essa galera aí. Só que eles não se falavam nessa época, assim, antes da fama. Moravam no mesmo condomínio, mas não se falavam. Daí que se conheceram depois, descobriram que moravam no Ah, mesmo condomínio. O a Lobão, Cláudia Marina, Magno, também. A Cláudia Cláudia Magno. Magno morava no mesmo Moravam no mesmo condomínio. Ah, eu não condomínio que o sabia. Lobão e a Marina Lima. Gente, esse É, condomínio devia ser agitadíssimo, né? pois é, daí virou. O Rich vivia lá, né? O Rich ele não morava em lugar nenhum e vivia lá também, né? Aliás, o Hit aparece no Garota Dourada também, porque na Ele tava última. muito no auge, né? Tava muito no auge. Ele tava. A última cena de Garota Dourada, a última sequência, é um festival de rock que acontece, acho que no Pão de Açúcar, né? No Morro da Urca, se eu não me engano. E aí tem participação de várias bandas. Aparece o Hit cantando, e no final, Guilherme Arantes tocando no piano a música Era Uma Vez um Verão, que é a última cena quando o André de Biasi e a Bianca Bacton finalmente ficam juntos, né? Porque durante o filme a Cláudia Magno reaparece como a ex-mulher dele e atrapalha um pouco, mas no final eles ficam juntos, o André de Biasi com a Bianca Bacton, né? Isso no Garota Dourada, né? Uhum. Ah, E o eu. Roberto falou que ele afirmou que eu sou intelectual, pode ser, não sei. Me diga uma coisa, Lúcio, lembrei agora. E o Ricardo Graçamelo? Ah, o Ricardo Graçamelo é filho da Marília Pêra, né? E ele estreou no filme Menino do Rio, fez um grande sucesso com o personagem Pepeu, só que o personagem morre no filme. Então, na continuação, que é Garota Dourada, para poder aproveitar o sucesso do ator, eles inventam o irmão gêmeo que aparece e que ele interpreta, que é o Kid, né? Kid, acho que é Kid. Que ele. Acho que é Kid mesmo o nome dele. Ele é um irmão gêmeo, porque eles tinham que aproveitar o ator e o personagem tinha morrido no outro filme. Então ele surge como irmão gêmeo para poder participar ali do. Irmão gêmeo não, o irmão mais velho, só que é o mesmo ator, né, que interpreta. Ricardo Graçamelo. E o Ricardo Graçamelo, teve uma carreira muito meteórica nessa fase. Ele fez muitas coisas. Na Globo, por exemplo, teve aquele especial Pelim Pim Pim, em Fez 82, música, fez música, onde, cantou é, onde, lá. onde ele interpreta o Pedrinho, né, do Sítio Pedrinho, Papai Amarelo. exatamente. Desse especial, né? A Bebel Gilberto faz narizinho, não sei o quê. Então ele. Mas depois ele deu uma sumida. Ele ainda se apresenta, ele tem banda, canta, produz música, mas ele saiu um pouco da grande mídia, né? O Ricardo Graça Mello. Mas ele é filho da É, Marília Pêra. é legal lembrar que naquele especial Pilim Pim Pim era ele, a Bebel Gilberto e a Emília era a Baby do Brasil, Baby Consuelo na época, e o Visconde era o Moraes Moreira. Isso, que morreu há pouco tempo, exatamente. Exato. É. Então essa música ficou um clássico, né? Reunindo esse time aí maravilhoso. Nossa, as pessoas estão perguntando muitas coisas interessantes, gente. Peraí, eu vou tentar dar conta do recado. Vamos lá, vamos lá. O Bete Balanço tem uma questão social, o Carlos falou, com o Lauro Corona fotografando meninos de rua. Na verdade, ele fotografa um assassinato. Acontece um político que lincha um garoto na rua, uma coisa bem absurda, e o Lauro Corona fotografa e faz uma exposição para denunciar, né? Então sempre tinha um pouco também esse cunho de denúncia, né? De uma coisa meio política. O Roberto está falando, uma pena que eles se foram. É verdade, olha quanta gente que a gente está falando hoje que infelizmente já nos deixou, né? Cazuza, Lauro Corona, Sim. Cláudia Magno, vários que já foram aí por andar de cima. O Lauro Rodrigues, né, diretor desses filmes.
O Luiz pergunta se teve algum filme brasileiro mais maroto, do tipo O Último Americano Virgem e Porky. Sim, teve. Eu selecionei pelo menos dois para falar. Um Quais deles é são? Os Bons Tempos Voltaram, Vamos Gozar Outra Vez, que alguém aqui também já lembrou, que é um filme de 84, mas que se passa, é um filme em dois episódios, né? O primeiro episódio chama Sábado Alucinante, sei lá, Sábado não sei o quê, Sábado Quente. E se passa no comecinho dos anos 60 no Rio de Janeiro. Então, então por isso ele se parece com Porky's, o Último Americano Virgem, porque, embora seja feito nos anos 80, ele se passa nessa época meio anos dourados, né? Meio rockabilly, que é o que acontecia com o Porky's. O Porky's também é antigo, né? Ele é dos anos 80, mas se passa nos anos 50. E o Último Americano Virgem também. Então, esse filme Bons Tempos Voltaram. O primeiro episódio, que é com a Carla Camurati, Alexandre Frota, Paulo César Grande, Pedro Cardoso, ele se passa aí no finalzinho dos anos 50, começo dos 60, em Copacabana. Então é esse visual meio dos jovens, meio anos dourados, né? E o segundo episódio do filme se passa no dia do golpe militar de 64. Portanto, que o episódio chama 1º de Abril, que foi o dia que deu o golpe, né? E aí o protagonista é o Marcos Frota, que faz um rapaz que está que tá fazendo 18 anos, e aí acontecem várias peripécias. O avô dele é um general militar, mas acontecem peripécias eróticas e picantes sexuais na casa. Então, sim, respondendo ao Luiz, esse filme Os Bons Tempos Voltaram, Vamos Gozar Outra Vez, seria um representante brasileiro do Porques, desse tipo de filme. Né? Um outro Ele... filme parecido é o Banana Split, de 87, de novo com Marcos Frota, só que com a Miriam Rios, ainda na época esposa do Roberto Carlos. Ô, louco! E O aí o Roberto Banana Carlos Split, permitiu? Ele permitiu? Porque na não época, sei né? como, Ele não era sei super como vai ciumento, fazer ela fazer esse era, filme. era super ciumento, né? Então não dá pra entender. Não sei também. Mas o Banana Split é um filme que foi feito em 87, mas também se passa no Rio de Janeiro em 61, 62, assim, essa coisa meio pré-ditadura militar, no caso do Banana Split. Então esses dois filmes seriam esses representantes do pornosoft jovem brasileiro dos anos 80. Que mais? Ei, eu pensei, até queria que você falasse do Feliz Ano Velho, porque eu gostei muito do livro, mas achei o filme. Cara, eu achei muito a interpretação como é que é, do Marcos Breda, assim. Cara, o Você cara tava em. gostou? Ah, eu não sei se você gostou, mas eu achei achava, quando eu vi, achei esquisito. Achei pela expectativa de eu ter lido o livro, entendeu? Talvez eu imaginava de outra forma o personagem. Talvez por isso. Porque eu li e marcou pra mim muito É, ter lido o livro dele. você sabe que no teatro quem fez o papel foi o Marcos Frota, exatamente. No teatro Feliz Ano Velho tinha sido montado em 82, 83, e quem fez o personagem do Marcelo Rubens Paiva, né, o rapaz que pula no lago e fica tetraplégico, né, foi o Marcos Frota. No cinema, talvez o Marcos Frota já tivesse um pouco velho para fazer o personagem, então foi o Marcos Breda, ator gaúcho, que fez. Mas eu particularmente gosto muito do filme, gosto do Marcos Breda no filme. A Malu Mader faz também o filme, eu acho ela muito bem no filme. Tem Betty Goffman também, outros atores jovens da época. E eu gosto do filme, mas tem uma coisa também, né, Ângelo? Eu não tinha lido o livro quando eu vi o filme a primeira vez, É, talvez acho que tenha talvez isso. isso. É. Eu vi o E aí filme muda a primeiro, maneira que ele constrói o livro assim, é muito é muito mais, é, digamos, ele é muito mais mental. Ele ali no filme ele pensa muito, e lá é, o Marcelo Rubens Paiva ele fala, ele solta as coisas do livro, sabe, de uma outra é, é, forma é, que é bem diferente assim. é É. diferente mesmo. Eu vi o filme primeiro e aí gostava muito do filme. Depois de algum tempo eu fui ler o livro e gostei também do livro, mas são bem diferentes mesmo. A adaptação é assim mesmo, né? Não tem É. muito É, o que até fazer. Agora, O Léo falou aqui, ó, o fala. Léo que a Lígia Brundi poderia ter feito o Feliz Ano Velho, porque o Marcelo Rubens Paiva era fã dela, né? Na época que ele estava internado lá, ele citava, porque ela tava que novela que era que ela tava? Não era Brilhante. Era Os Gigantes, a Os novela. Gigantes, isso. Que ela tava no auge, né, da beleza, assim, né? E ele citava ali. Ela, ela era a grande ninfeta da Globo na época, e É, o Marcelo Rubens Paiva tinha um crush por ela, e quando ele ficou acidentado, ele falou que a única salvação era ver os gigantes para ver a Lídia Bronze. Mas aí que tá, ela fazia o filme com qual papel? Ela própria? Não sei se funcionaria, né? Talvez. E no papel da Malu Mader também eu acho que ela estava um pouco mais velha já para fazer, porque os personagens eram universitários. Nessa época a Lídia já tinha 30 anos, né? Então eu acho que talvez o filme que demorou para Feliz Ano Velho ser adaptado, né? O livro é de 81, 82, acho que é 82. E o filme é de 88, né? Demorou um pouco pro livro virar filme. Mas eu particularmente gosto do filme Feliz Ano Velho, né? Quem não assistiu,
procure, porque é um filme, eu acho um filme muito bonito, né? Agora, claro, tem que ter um desapego em relação ao livro, né? Porque não é a mesma coisa, né? Alguém perguntou se o Pepeu Gomes fez algum desses filmes. Eu não, eu acho que não. Ah, é o Luiz que perguntou. O Pepeu não. A Baby, como a gente falou, fez a Emília no especial da Globo, o Felipe Pink, né? Mas filme também a Baby nessa época não fez. Eles eram muito presentes na Globo mesmo, né? A dupla, Pepeu Gomes e a Baby Consuelo, na época eles Na estavam época, sempre Baby esses. Consuelo, hoje Baby do Brasil, Baby não sei o quê. Mas, É, enfim. Falando, já que a gente está falando de astros da MPB, vale citar o filme Corações a Mil, de 82, com o Gilberto Gil interpretando ele próprio. Alguém viu esse filme? É muito interessante, Corações a Mil. É uma mistura de documentário com esse eu não ficção. vi. Ao mesmo tempo que o filme acompanha a turnê do próprio Gilberto Gil, numa turnê que ele está fazendo de shows em 82, existe uma personagem que a Regina Casé faz, que é uma fã do Gilberto Gil. Uma fã alucinada que segue ele por todos os lugares. Esse é o filme Corações a Mil. É bem interessante esse filme. Com a Regina Casé, Caetano Veloso. Caetano Veloso não, Gilberto Gil. Então quem não viu, veja. Eu acho que a Marina também aparece nesse. Alguém falou da Fernandinha, o Albino falou. Fernandinha, eu estou supondo que é a Fernanda Torres, né? Deve ser a Fernanda Torres. Fernanda Torres fez o Eu Sei Que Vou Te Amar, com o Thales Panchacon, que também já morreu. E eles faziam um casal jovem que está se separando, né? Um filme do Arnaldo Jabor. Um filme Foi um bem pouco. interessante. Foi na Um mesma filme que época. marcou os anos 80. Na mesma Oi? época ela estava fazendo Selva de Pedra, né, na TV. Foi a mesma época que ela estava. Exatamente. E aliás, o Eu Sei Que Vou Te Amar, com esse filme, ela ganhou o prêmio de melhor atriz em Cannes, né? Com 20 anos de idade, foi uma das mais jovens, ou talvez a mais jovem atriz a ganhar Cannes, não sei, preciso pesquisar. Mas que mais, gente? Minhas ambições são 10. É o Albino falando do filme Corações a Mil. Um filme dos anos 80 que. Ah, peraí, gente, meu Instagram tá horrível, eu não consigo ver as coisas direito. Como é que Ah, é? é o Carlos. Tem. É. Não, tô Ele- lembrando que tem daí falaram da Luísa Cardoso, tem aquele filme que já é mais adulto, que é o Matou o Marido e Foi ao Cinema, não é? Com o Alexandre Frota e tal. Matou a família e foi ao cinema. Não, mas aí Matou já a é um Família, filme. é. Já é outro Mas filme, esse né? filme Já já é é um filme. outra. Eu acho que ele Sim. não entra muito nessa safra dos jovens, já é um filme É. mais perigoso, né? Ó, a Denis É, Cavalcante, não fez um filme jovem. mas quem é Dele Cavalcante? Eu não sei. Então, ele é o diretor dessa fase de pornô chanchada ali, tem os com a Rita Cadillac, que ele fez uns filmes aí, ele era ator e ele também dirigia, assim. Ah, bem que você tinha falado que você e o Luiz eram craques na porno chanchada, hein, Ângelo? Agora que Pois a é, gente tem exato. verdade. O Luiz Esse é mais diretor eu não craque. conheço, Dele Cavalcante. Ele é cinéfilo, ele conhece mais, assim. Mas, enfim, outros filmes interessantes que a gente pode falar de jovens dos anos 80, tem O Beijo na Boca, um filme com Beijo na Cláudio boca. Hanna e Mário Gomes, que é Sim, inspirado num sim. caso real, que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Dois adolescentes que tinham um caso e cometeram um crime, né? Não lembro exatamente o que que eles fazem, mas eles terminam presos. E o filme é estrelado pela Cláudio Hanna e o Mário Gomes, filme de 82, né? E o Mário Gomes O sofreu Brilho... aquela época, né? O Mário Gomes sofreu aquela. A mídia foi Ah, em cima dele, da história da cenoura lá, lembra? Porra, ele. Né? foi logo depois do negócio da cenoura, né? Mas enfim. Outros filmes jovens paulistas que a gente pode citar é o Cidade Oculta, de 86, com Arrigo Barnabé e Carla Camurati, que é um filme muito legal no submundo de São Paulo, que é um filme muito inspirado na estética dos quadrinhos. Quem não viu, veja. Acho que está no YouTube esse filme, Cidade Oculta, do Chico Botelho, de 86. Bem legal também, pode ser considerado um filme jovem, um filme meio... Parece um filme de quadrinhos, um filme de policial jovem, assim, né? E um outro filme paulista do período que é bem legal é o Anjos da Noite, que não é tão jovem, mas é também. Que se passa em Uma Noite, em 87, no filme do Wilson Barros, com um elenco maravilhoso. Marília Pêra, Marco Nanini, Guilherme Leme, que faz um Esse eu jovem garoto vi. de programa. Ah, esse eu vi. É bem legal. Anjos da Noite, para mim, é o grande filme dos anos 80 no Brasil, embora não seja propriamente filme jovem, mas eu gosto muito. O Arrigo é excelente, o Albino está falando, exato. E o Cidade Oculta, além do Arrigo Barnabé atuar, ele faz a trilha sonora também, né? Então também é um filme bem rico nesse sentido. Tem um filme que eu ia falar, que eu esqueci, que talvez seja o primeiro filme que eu colocaria brasileiro jovem dos anos 80, que é um filme chamado O Sonho Não Acabou, de 81. Um filme que se passa em Brasília, que faz um retrato dos jovens de Brasília naquele comecinho dos anos 80, né? O filme é estrelado por Lauro Corona, Lucélia Santos, Miguel Falabella, Chico Dias,
Luiz Cardoso, Daniel Dantas. Esse é o time jovem do filme. Eles interpretam estudantes que estão fazendo cursinho para prestar vestibular. Isso em Brasília, em 81. A Lucélia Santos faz uma hippie, uma pós-hippie, completamente hippie, grávida, né? Não sei se ela estava grávida, acho que ela não estava grávida na vida real, é uma barriga falsa. E é um filme muito bonito, do diretor Sérgio Rezende, que foi filmado em Brasília nessa época. O filme marcou a época, assim. E nesse filme o Lauro canta uma das músicas. Foi aí que começou a carreira do Lauro como Começou cantor, a né? Corona cantando. Essa carreira bissexta, né? Não, ele tava muito no auge, né? Assim, ele na Globo mesmo, ele realmente tava numa fase muito, né? Aparecendo muito. Exatamente. Mas eu até se citou ali o Daniel Dantas, eu fiquei sabendo esses dias que ele é filho do Nelson Dantas, eu não sabia dessa. Fiquei Exato, sabendo filho do agora, Nelson assim. Dantas. Filho do Nelson Dantas, grande ator que já faleceu. E o Daniel Dantas começou muito jovem, né? Começou a atuar adolescente. E aí nesse filme ele aparece. Eu acho que eu tenho os DVDs de alguns desses filmes, eu vou tentar pegar, que tá num armário. Pega Vou aí. tentar com a minha mão biônica pegar, daqui a pouco eu pego. Mas O Sonho Não Acabou é um filme bem interessante. No DVD vem os extras, onde aparecem depoimentos do Chico Dias, do Miguel Falabella, da Lucélia Santos e do diretor Sérgio Rezende e a Marisa Leão, produtora do filme, falando como foi fazer esse filme. E aí o Sérgio Rezende, ou é a Marisa Leão, que fala: a gente precisava de atores jovens, nomes fortes, né? Ele falou: os dois grandes nomes fortes de atores jovens no Brasil daquela época eram Lucélia Santos e Lauro Corona. Então era isso e pronto, eram esses dois. E realmente os dois foram contratados para fazer o filme, e foi bem legal. É legal você falar até do Chico Dias. Chico Dias também apareceu em vários filmes na época, né? É Que verdade. assim, com pequenas participações e tal, eu lembro muito mais dele no cinema do que na televisão, assim, por exemplo. É, ele teve uma carreira bem forte no cinema dessa época. Depois é que ele apareceu mais na televisão, né? Peraí, ele e o Boto seria um filme jovem? Eu não colocaria ele e o Boto como um filme jovem. Acho um filme legal, mas eu acho que não é tão jovem, não. Você acha, Ângelo? Não, eu também acho que não. Deixa eu Não pegar os coloco nessa. DVDs para ver se eu consigo mostrar para vocês algumas capinhas. Peraí, Ângelo, enquanto Larga aí, isso, vai eu lá, vamos lá, coloquei o vamos lá, Boto. vai. Peraí, né? Vamos manter aqui, pessoal, manter o nível. Manter o nível elevado aqui. Manter o Não, nível é alto. legal falar. Pô, a Lucélia Santos, também na TV, na época, o Lauro Corona tava muito em alta. Eu lembro da A Lucélia Santos, Lucélia, eu a lembro Lucélia dela foi uma no. estrela jovem da Globo. Ela tinha feito a novela Escrava Isaura no final dos anos 70 e a partir disso ela se transformou numa grande estrela nacional. Ela fez vários filmes na época, a Lucélia, né? Ela fez dois do Nelson Rodrigues, que foi Engraçadinha e Bonitinha Mais Ordinária. Ela fez Luz del Fuego, né, onde ela interpreta a famosa vedete que era nudista, né, que inaugurou uma ilha de nudismo. O Luísa pergunta se algum filme desta época abordou a questão LGBT. Sim, é isso que eu vou falar agora no final. Guardei para o final isso. Na verdade, eu não guardei, é que eu tinha esquecido de falar, mas eu vou falar. Gente, deixa eu mostrar aqui uns Tava, DVDs. Ó, tava tão esse guardado que filme, esqueci. Tava tão eu guardado esqueci. que esqueceu. Esqueci. Gente, esse filme aqui é O Sonho Não Acabou, que é o que eu acabei de citar, de Brasília. É um filme com Miguel Falabella, Lucélia Santos e Lauro Corona, e também Chico Dias, Luiz Cardoso, Daniel Dantas. Um filme que se passa em Brasília, falando dos jovens brasilienses, apesar do elenco ser todo carioca, né? Os atores eram todos Sim. cariocas, mas, quer dizer, tirando a Lucélia Santos, que não é carioca, é paulista, mas enfim, é carioca de coração. Então, O Sonho Não Acabou foi lançado em DVD, mas deve ter por aí, procurem, porque é um dos meus filmes preferidos, filmes jovens brasileiros dos 80. É muito bonito esse filme, O Sonho Não Acabou. Feliz Ano Velho, que a gente falou agora há pouco, Opa! com Marcos Breda e Mano Mader, interpretando o casal central. Marcos Breda fazendo o papel do Marcelo Rubens Paiva, que no filme chama Mário, né? Mudaram o nome, ele não chama Marcelo, chama Mário. Então, o Feliz Ano Velho também é um filme bem legal, jovem, brasileiro dos anos 80, também foi lançado em DVD. Mas esses filmes hoje em dia são facilmente encontráveis por aí, né? Menino do Rio, que a gente Oi, comentou com o André de Biasi. esse aí. Aqui na capa, eles colocam André de Biasi, Cláudio Hanna e Ricardo Graça Mello, porque a Cláudio Hanna faz um papel também no filme, um papel pequeno, mas faz. Só que deveria estar escrito Cláudia Magno também, que é a grande estrela do filme, é a Cláudia Magno, é a estrela feminina, né? Aqui atrás a gente tem a Cláudia Hanna com o Ricardo Graça Mello, mas aqui é o Menino do Rio. Eu tenho também o DVD do Garota Dourada, mas eu não achei, tá em algum lugar aí, então depois fica para próxima. E o André só E um aí, parênteses antes de você falar, o André de Biasi fez um filme que era adulto antes, né? Um filme bem
Na década de 70, né? Que foi, eu não lembro o nome do filme agora que ele fez. Na Que ele era verdade, um. será? Fala, fala. Não, ele era. Ele era tipo Michê, assim, entendeu? Eu não lembro bem qual era o papel. Ah, Eu não sei qual era o eu filme, não sei, lembro eu sei assim. qual é. Esse filme chama Nos Embalos de Ipanema, de 78. Ele faz esse filme realmente, ele faz um papel também semelhante. Ele é um surfista, quer dizer, ele é um garoto pobre da zona norte do Rio que quer ser surfista na zona sul do Rio. E para conseguir isso, ele vira Michê, Nos Embalos de Ipanema. Olha lá, o Léo também lembrou. Esse filme é de 78, ele também é dirigido pelo Antônio Calmon, mas não tem nada a ver com o Menino do Rio. É diferente, porque Os Embalos de Ipanema é um filme mais ácido, né? É um filme cruel. O Menino do Rio não. O Menino do Rio é uma comédia romântica, novelesca, bonitinha. O Nos Embalos de Ipanema é um filme duro, né? Um filme mais barra pesada, né? E nesse filme ele faz par romântico com duas atrizes jovens também da época, do final dos anos 70, que são a Angelina Muniz e a Zaira Isso. Zambelli. A Juliana Muniz eu lembro, mas a Zaira Zambelli eu não lembro dela, assim. Não A tentando Zaira lembrar. Zambelli foi uma atriz da época também. Ela fez Babá Brasil, por exemplo, Babá Bye Bye Brasil. Ela é a mulher do Fábio Júnior, né? Mas enfim, a menina do lado, o Albino lembrou da menina do lado, é verdade. A menina do lado podemos encaixar porque é de 87 e a Flávia Monteiro faz uma adolescente que se envolve com o Reginaldo Faria, que é um cara 40 anos mais velho, né? Ela era bem Agora, para nova, né? encerrar, eu queria falar. Oi? O Ela que era que bem foi? nova. Ela era bem Ela nova, era né? nova. Ela era nova mesmo. Parece que quando ela fez o filme, ela tinha 15, 16 anos. Né? E o filme tem cenas bastante eróticas para a época. A trilogia, aí eu queria falar da trilogia paulistana. A gente falou no começo da live da trilogia carioca, que é Bete Balanço, Rock Estrela, Rádio Pirata. E aí existe a trilogia paulistana, que são três filmes, claro, uma trilogia, três filmes, que são os filmes O Olho Mágico do Amor, em 81, com a Carla Camurati e a Tânia Alves. O segundo filme é Onda Nova, de 84, com a Carla Camurati, um grande elenco como Vera Zimmermann, Cristina Mutarelli e o Caetano Veloso fazendo uma participação especial. Também Esse tem a eu Regina vi. Casé e a Tânia Alves aqui nesse filme. E o terceiro filme é Estrela Nua, também com Carla Camurati e Cristina Axé. Esses três filmes, é que o Olho Mágico do Amor eu não tenho o DVD, né, mas é o primeiro. O Olho Mágico do Amor é de 81, Onda Nova é 83 e Estrela Nua é 85. Esses filmes foram todos estrelados pela Carla Camurati, embora cada filme ela faz papéis diferentes, né? Não são os mesmos personagens, né? E a direção é de uma dupla paulistana, que é o Ícaro Martins, que está vivo até hoje, e o Zé Antônio Garcia, que morreu em 2005. Então eles fizeram esses filmes que falam um pouco dessa geração jovem paulistana dos anos 80. E aí sim, nesses filmes tem personagens LGBTs que aparecem aqui e acolá. Então, respondendo a pergunta que alguém fez sobre filmes LGBTs, sim, os filmes LGBTs brasileiros jovens dos anos 80 são principalmente esses três, né? Que tem personagens travestis, gays, lésbicas, principalmente Onda Nova, porque o Onda Nova é um filme que fala de um time de futebol feminino, o Gaivotas Futebol Clube, O que elas Casagrande inclusive participa, escrevem né? Gaivotas. O Oi? Casagrande participa, né? Walter Casagrande participa, né? Tem, não só ele, como outros jogadores também que aparecem. Tem o Pita, né? Que acho que Pita, era do São Paulo. É. tem o Pita, tem o Casagrande, tem vários jogadores de futebol que aparecem. Aparece o Osmar Santos, famoso locutor da época, que aparece narrando o jogo. E as meninas do Gaivotas Futebol Clube, que é esse time de futebol, algumas são lésbicas e aparecem, elas tendo amoros com outras mulheres. Tem umas que são bissexuais, outras são héteras. Tem homens gays. Tem o Patrício Bisso, que interpreta a mãe da Cristina Butarelli, ele faz o filme inteiro travestido, né, como mulher. Então, esses filmes paulistanos dessa trilogia seriam os exemplares mais LGBTs dessa safra de filmes jovens brasileiros. Mas no Bete Balanço, Rock Estrela e Rádio Pirata, a trilogia do Léo Rodrigues, também tem um pouco essa pegada meio gay, permeando, aparece alguma coisinha ou outra. Por exemplo, no Bete Balanço, a Bete Balanço, no começo do filme, ela tem um caso com a personagem da Maria Zilda, né? Depois é que ela se envolve com o personagem do Lauro Corona. E ela tem um melhor amigo no Bete Balanço, que é o Diogo Vilela, que é um personagem gay, né? Que fala sobre isso abertamente. Então, a trilogia carioca também tem umas pinceladas LGBT, né? E uma pergunta para você. Você acha que havia uma concorrência São Paulo-Rio nessa época? Ah, assim, por Eu esses acho que filmes, assim? muita gente fala sobre isso, né? Até hoje, sobre essa concorrência de São Paulo-Rio, essa rivalidade, né? Eu não sei. Eu acho que não tinha muito. Pelo menos em relação a esses filmes, eu acho que não. Eu acho que cada um fazia o seu estilo, né?
Os filmes paulistas, que foram esses que eu citei agora, esses três filmes e mais Cidade Oculta, Anjos da Noite, que são filmes bem paulistas, eu acho que eles tinham um certo charme, o seu charme, né? Enquanto os cariocas tinham o seu estilo também, cada um era de um jeito. É claro que os filmes cariocas, eles tinham mais essa coisa mais solar, né? Porque você está no Rio, então os filmes automaticamente tinham um jeito meio praiano de ser. E os filmes de São Paulo eram mais aquela coisa da selva de pedra, né? Mais cenas noturnas, né? À noite, selvagem de São Paulo, tem mais esse pique, né? Eu acho que não era uma rivalidade, mas a divisão entre cariocas eram mais solares, mais juvenis, mais alegres, e os paulistanos tinham um jeito mais essencialista, né? O Léo tá falando que a Maria Zilda e a Débora Bloch gravaram uma cena um pouco mais quente, mas foi cortada do filme. Isso eu não sabia, mas é capaz de ter acontecido sim. Né? Nada me espanta na censura da época. E, gente, eu queria aproveitar para fazer uma propaganda. Cadê o Binder? Binder, você está travado? O que aconteceu aí? Volte. Eu não estou te vendo. Voltou. Voltou. Tá, hoje está russo aqui o sinal, hein? Cadê você? Diga alguma coisa. Bom, eu não vejo o Binder. O quê? Não, voltou, falei, não podemos perder a live. Falei, não podemos perder a live aqui. Deu Voltou pane. aqui. Mas eu não estou Voltou. te vendo bem travado. A sua imagem está toda Aqui também tá. craquejada. Aqui também tá tudo bagunçado. Ih, gente, que Mas, tristeza. mas diga aí, o que você ia falar? Você falou alguma coisa aí, que você ia dizer. Eu ia falar o seguinte, gente. Quem quiser saber mais sobre esses filmes brasileiros dos anos 80, eu vou fazer vou dar um curso online em julho, através da Oficina Cultural Oswald de Andrade, que é aqui de São Paulo, mas que na oficina vai ser online, claro, né? Quem quiser se interessar, entre no site da Oficina Cultural Oswald de Andrade, procure lá o curso que eu vou dar. O curso é Filmes Brasileiros LGBTs Jovens dos anos 80, ou seja, eu não vou falar de todos esses filmes que a gente falou hoje, eu vou me deter só nos que têm uma questão mais LGBT. Então, a trilogia carioca, a trilogia paulistana, Anjos da Noite, um pouco, e um pouco mais desses filmes todos. Então, quem quiser fazer o curso, entre no site da Oswald de Andrade, procure lá o curso, acho que as inscrições já estão no dia 6 de julho. Vão ser 4 segundas-feiras de julho, ao vivo, né, à noite. Dia 6, 13, 20 e 27. Então, fica a dica. O curso, se eu não me engano, é gratuito, porque a Oswald é uma entidade estadual aqui de São Paulo. Então, quem quiser fazer, se eu não me engano, é gratuito. Entrem lá no site. O Léo Bruno falando voltou, mas agora travou de novo. O Binder voltou. Binder, agora eu tô te vendo bem, hein? Acho que agora vai. Agora sim. Aí, né, você falou do filme, do curso e tal. E eu entendi até a hora que você falou que o curso ao vivo. É online. Ao vivo. Online, vai ser transmitido ao vivo nas segundas-feiras 6, 13, 20 e 27 de julho, das 7 às 9 da noite. Então fiquem ligados, entrem lá, se inscrevam, porque tem limite de vagas. Acho que são 20 ou 30 vagas, não sei. Então entrem lá, tá bom? É isso. Beleza, vai terminar o tempo aqui, foi muito legal te estar junto de novo. Vamos já manter uma tradição e se reencontrar daqui 2 semanas aí, pensar num tema legal. Isso. Quem tiver sugestão também, a gente aceita, podemos até voltar para as novelas também, é tranquilo. E tá aí, então tá fazer firme. programação limitada. Né? Que é uma Pode ideia ser, que a gente eu acho bacana, hein? Eu acho bacana. Eu acho bacana. Falar da nação. Tá bom, então. Então ficamos assim. Agora eu tô te vendo bem, hein? Finalmente. Mas agora é o fim Agora já, sim. né? Só resta. Agora é o fim. Dizer tchau. Resta o quê? 1 minuto aí. 1 minuto para falar qualquer coisa. Compartilha o link. O tio Hugo pedindo o link depois. Para você compartilhar o link.
do curso. Ah, do curso, sim. É, Eu vou fazer o é. seguinte, quando entrar essa live no meu YouTube, semana que vem, eu coloco na descrição o link do curso. Mas quem quiser dar um Google também pode. Coloca lá, Oficina Cultural Oswald de Andrade. Vai aparecer o site, aí procura lá, cursos, e vai estar lá em algum lugar, filmes brasileiros da LGBT dos anos Ah! 80. Olha lá, o tio Hugo, série anos 80. Lembra que a gente falou que ia fazer? Séries anos É, 80? então, uma das as nossas, a possibilidade da nossa próxima live ser sobre as séries de TV dos anos 80, e aí incluiria a Armação Limitada, por exemplo, né? Agora veio uma ideia, eu podia fazer uma votação